Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre útero e tubas uterinas, estudo especial. Então, o útero é um órgão fibromuscular em forma de pera invertida, veja aqui, localizado na cavidade pélvica e recebe as tubas ou trompas uterinas na parte mais superior. Então, aqui estão as tubas uterinas na parte mais superior do útero. Já na parte inferior, continua-se com a vagina, nesta região. Então veja aqui o útero e aqui na parte mais inferior está a vagina, com a qual forma usualmente um ângulo de 90 graus. O útero localiza-se sobre a vagina. Então veja aqui o útero, ele está sobre a vagina, entre a bexiga e o reto. Aqui está o reto, aqui está a bexiga. Então ele fica entre a bexiga urinária e o reto. Está aqui o útero, ligamento largo, as tubas uterinas, aqui os ovários, que nós já vimos, o ligamento útero-ovárico, aqui as partes que constituem o útero, fundo do útero, seu corpo e aqui o colo. Nesta figura nós temos um útero, uma peça úmida, mostrando então aqui as tubas uterinas. Olha aqui os ovários. Na parte mais distal nós temos aqui o pavilhão tubário, que corresponde a esta região. Aqui o fundo do útero, seu corpo, e aqui o colo uterino. Mais uma vez, a constituição do útero, mostrando aqui a sua localização. Vejam que ele está aqui à frente do reto e atrás da bexiga. Essa parte corresponde ao fundo, que seria esta região, mais localizada mais para cima, para o fundo. Depois nós temos o corpo, que é a sua maior porção, e aqui uma parte mais estrangulada, que corresponde então ao colo uterino, que é essa região aqui. Camadas do útero. Anatomicamente, o útero podem ser identificadas três partes: corpo, istmo e colo, como nós já vimos. Então nós temos aqui o corpo, o istmo e aqui o colo. Essa parte superior que corresponde ao seu fundo. Então o corpo do útero é a porção principal e a sua região superior é chamada de fundo do útero. Toda essa região corresponde então ao corpo do útero, sendo que essa parte mais superior corresponde ao seu fundo. O istmo, essa parte mais estrangulada, é um pequeno segmento estreito situado entre o colo e o corpo do útero. Então aqui está o istmo. O colo do útero, ou cérvix, ou região cervical, é aquela porção mais estreita que faz ligação com a vagina. Quanto à histologia, o útero ele é revestido por três camadas, denominadas de perimétrio, miométrio e endométrio. O perimétrio, que seria uma camada mais externa, o miométrio, que corresponderia então ao músculo uterino, e o endométrio, que é a camada mais interna. Então nós temos aí perimétrio, que é a camada mais externa, constituída por tecido conjuntivo.
Então seria essa parte mais externa do útero, que reveste o útero. O miométrio é a camada intermediária. Então aqui está o perimétrio e aqui nós teríamos então o endométrio. Entre eles nós temos então a camada muscular, que é o chamado miométrio. Ele é constituído por uma musculatura lisa, sendo então o miométrio, ele possibilita contrações no momento do parto. Durante a gestação, as fibras lisas aumentam de número e de tamanho. Já o endométrio, que é a camada mais interna, é formada por um tecido epitelial altamente vascularizado. Então aqui está o endométrio. Ele reveste toda a cavidade uterina. O endométrio, ele é o responsável por alojar o embrião. Veja aqui, o embrião, quando ocorre então a chamada nidação, quando ocorre a fixação do embrião no endométrio. Então ele é o responsável por alojar o embrião na parede do útero e irá nutri-lo durante o início da gestação até a formação da placenta. A menstruação consiste na descamação do endométrio, caracterizada por um período de sangramento. A menstruação ocorre porque não houve fecundação e a camada do endométrio é descamada e é expelida. Quais seriam então as funções do útero? Então, o útero é o órgão da gestação e do parto. Então ele tem como função principal abrigar o feto, desde a fixação no endométrio até o nascimento do bebê. Para isso, o útero sofre diversas modificações durante o período de gravidez. As mudanças mais significativas são o aumento de vasos sanguíneos, a expansão do útero e, ao final do período de gestação, o útero ocupa grande parte do espaço abdominal. Além disso, é interessante dizer que durante a gravidez, o colo do útero, aqui está o colo do útero, veja aqui uma vista anterior, ele é fechado por uma membrana, o que evita a contaminação do feto por agentes estranhos como bactérias. Então, durante a gestação, a porção aqui do colo é fechada por uma membrana nesta região aqui para evitar contaminações. Vascularização. A vascularização do útero provém principalmente das artérias uterinas, com possível irrigação colateral das artérias ováricas. Então nós temos as artérias uterinas e ováricas. Já a drenagem venosa do órgão fica a cargo das veias uterinas, que penetram nos ligamentos largos junto com as artérias e formam o chamado plexo venoso uterino. Olha aqui o plexo venoso uterino de cada lado do colo. Então nós temos aqui plexo venoso uterino. A drenagem linfática do útero é no corpo e cérvix para linfonodos ilíacos internos, fundo para os linfonodos inguinais superficiais. Então veja aqui os superficiais, aqui os linfonodos inguinais mais profundos.
Vimos o útero. Vejamos agora as tubas uterinas. As tubas uterinas são dois tubos com cerca de 10 centímetros que se localizam um de cada lado do útero. Então, aqui estão as tubas uterinas, que mede cerca, em média, de 10 centímetros de comprimento. Ela corresponde aos anexos do útero e ela conduzem os óvulos produzidos aqui no ovário para o interior da tuba. Elas conduzem os óvulos produzidos nos ovários até a tuba uterina. As tubas uterinas fazem parte do sistema reprodutor feminino, juntamente com o útero, os ovários, vagina e vulva, que é a genitália externa. Nessa figura, nós podemos ver então a tuba uterina. Vejo aqui ela captando um óvulo através da sua extremidade distal, que é chamada de pavilhão. Esse pavilhão é formado pelas fímbrias, que fazem movimentos puxando o óvulo para o interior aqui do útero, que vai ser fecundado aqui numa região chamada ampola, que é a parte mais dilatada da tuba uterina. As tubas uterinas são dois tubos de aproximadamente 10 centímetros cada, que conectam o útero aos ovários. Olha aqui. Comunica o útero com os ovários. São compostas por 3 camadas: tecido mucoso, muscular e seroso. Assim como o útero, anatomicamente, as trompas se dividem em 4 partes. Intramural, que é a parte uterina. Então, o que vem a ser a parte intramural da tuba uterina? É a parte que fica contida dentro do miométrio, que é a camada muscular do útero. Ela fica aqui nessa região. Nós temos o istmo logo em seguida. O istmo é essa parte aqui mais estreita. Então, é a porção medial do órgão com menor calibre, que é esta região aqui. Depois nós temos uma porção mais dilatada, chamada ampola. Então, a ampola é a parte mais dilatada, onde ocorre a fertilização do óvulo. Então, o óvulo, quando ele é desprendido aqui do ovário, ele cai aqui na cavidade abdominal e o pavilhão puxa o óvulo para o interior da tuba. Esse óvulo chega aqui na ampola e vai se unir ao espermatozoide, sendo então fecundado, ocorrendo então a sua fertilização. Infundíbulo é a extremidade distal mais próxima aos ovários. Então seria esta região aqui, infundíbulo ou pavilhão tubário. Esse infundíbulo, ele apresenta aqui o ósteo abdominal da tuba, que vem a ser o ósteo abdominal da tuba. É um orifício que comunica aqui a cavidade abdominal com a tuba uterina. É por onde passa o óvulo. Então nós temos aqui ósteo uterino da tuba, que comunica o útero com a tuba uterina, o ósteo do útero, que comunica o útero com a vagina, e o ósteo abdominal da tuba, que comunica a tuba uterina com a cavidade abdominal. Veja aqui, nesta figura, nós temos então aqui parte do útero,
aqui o ligamento largo, que sustenta o útero, o ovário também, ou os ovários. Veja aqui uma tuba uterina. Nós temos aqui a parte que fica interna ao útero. Veja aqui, olha, é a parte intramural. Nós temos aqui a parte mais estrangulada da tuba, que é o istmo, que é a parte mais estreita. Logo em seguida, nós temos aqui a parte mais dilatada da tuba uterina, que é a ampola, que é onde ocorre então a fecundação do óvulo com o espermatozoide. Nós temos aqui na extremidade mais distal da tuba uterina, nós temos o infundíbulo ou pavilhão tubário, que é formado então pelas fímbrias. Aqui vocês estão vendo um ovário. Então, as funções das tubas uterinas é de captar o óvulo e conduzi-lo para o local da fecundação. Essa figura mostra um detalhe. Logo que o óvulo é expulso aqui do ovário, veja aqui o pavilhão ou infundíbulo com as fímbrias se movimentando, puxando este óvulo para o interior da tuba. Então é no interior de uma das tubas que o embrião se forma. Assim, no momento da ovulação, as fímbrias se movimentam e capturam o óvulo, que é liberado pelo ovário, e o levam para a região da ampola. Veja aqui, nessa figura. As fímbrias são as franjas. Veja aqui as fímbrias, que formam a franja do pavilhão, localizadas então no infundíbulo ou pavilhão tubário, que se abrem próximo ao ovário. Veja aqui, o pavilhão se abrindo próximo aqui ao ovário para captar então o óvulo. O óvulo ele penetra dentro da tuba uterina pelo ósteo abdominal da tuba, chegando aqui na região da ampola, onde vai ser fecundado. Condições que afetam as tubas uterinas. Como vimos, a função das tubas uterinas é essencial para o processo de fecundação que ocorre na gravidez espontânea. Entretanto, existem algumas doenças e condições que vão prejudicar a permeabilidade tubária, provocando então uma infertilidade. Então nós temos aqui a chamada endometriose. Veja aqui a endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade feminina e pode afetar várias funções do sistema reprodutor, incluindo a permeabilidade tubária. Isso ocorre porque, nessa doença, existem implantes de endométrio, tecido que recobre a parede uterina, fora do útero. Veja aqui. Esse tecido ectópico significa fora da sua posição normal, provoca uma inflamação nos órgãos lesionados, o que pode resultar em formação de cicatrizes e distorção anatômica das tubas uterinas. E isso vai provocar uma série de problemas, inclusive a chamada gravidez ectópica, que é quando o embrião ele se forma no interior da tuba uterina,
ao invés de se formar no interior do útero. Nós vamos ver mais adiante. A salpingite. Então aqui está a salpingite, que é uma inflamação das tubas uterinas, que normalmente faz parte da doença inflamatória pélvica, a DIP, um quadro que envolve outros processos patológicos simultâneos, como, por exemplo, a endometrite, que é a inflamação lá do endométrio. Então, a DIP é uma condição polimicobriana e está fortemente associada com as infecções sexualmente transmissíveis. Nesses casos, a salpingite pode levar ao acúmulo de líquido no seu interior das tubas uterinas, condição chamadas de hidrossalpinge, dificultando então a movimentação dos espermatozoides até o óvulo. Além disso, tanto a DIP quanto a endometriose são causas de gravidez ectópica, uma vez que, quando a fecundação acontece, o embrião não consegue migrar até o útero e se implanta na própria tuba. Então nós temos aqui a chamada gravidez ectópica. Ectópica, que significa fora do local normal. Então, normalmente, a gravidez ocorre aqui no endométrio, que é a camada mais interna do útero, quando ocorre então aqui a nidação. Então o embrião vai se formar na região do endométrio. Então, quando ocorre algum problema de infecção na tuba uterina, então pode ocorrer aí uma cicatrização, e essa cicatrização impede que o ovozigoto venha aqui cair dentro do útero. Então o embrião ele vai se formar dentro da tuba uterina. Então veja aqui, o embrião se formando então dentro aqui da tuba uterina. Então aqui está a gravidez ectópica. Olha aqui o feto. Olha aqui o embrião. E aqui nós temos um aborto de uma gravidez ectópica. Então aqui está o embrião, que foi retirado aqui do interior da tuba uterina. O que vem a ser a chamada laqueadura ou salpingectomia. Então, laqueadura significa um amarramento. A salpingectomia, tomia significa corte. Salpinge significa tuba uterina. Então, é um corte que se faz na tuba uterina que vai impedir que os espermatozoides cheguem até ao óvulo. Então, por exemplo, nesta figura aqui, vejam que a tuba foi seccionada, depois ela é amarrada. Então, o óvulo, ele sai aqui do ovário, entra aqui na tuba e não consegue passagem. Da mesma forma que os espermatozoides, que chegam aqui dentro do útero, caem aqui através do ósteo uterino da tuba, ele vem até aqui, não encontra passagem, então não há um encontro do óvulo com o espermatozoide. Então a mulher não consegue gerar a criança futuramente, não ocorre então a fecundação. Essa cirurgia, logicamente, é feita aqui nas duas tubas uterinas. Então a laqueadura é uma cirurgia eletiva. Então a mulher faz se quiser, de contracepção definitiva, que envolve
a obstrução das tubas uterinas. Então aqui está, de cada lado, as obstruções das tubas uterinas. Para isso, as tubas são cortadas, são seccionadas, amarradas ou bloqueadas com grampos. Então aqui está um clipe, anéis cirúrgicos ou outros métodos. Veja aqui o eletrocautério, aqui um bloqueio com uma faixa plástica. Então, dessa forma, o que ocorre? Os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e feminino, que é o óvulo, não conseguem se unir para gerar o embrião. Como nós mostramos anteriormente, então o óvulo vem para cá, chega aqui, ele não consegue passagem, da mesma forma que os espermatozoides chegam aqui e não encontram passagem. Então não consegui gerar o futuro embrião. Apesar de ser uma escolha consciente, algumas mulheres mudam de planos após alguns anos de laqueadura e decidem ter mais filhos. A cirurgia ela é chamada de recanalização tubária, que nem sempre tem bons resultados. E a restauração da fertilidade também depende de outros fatores como a idade do paciente e a situação da reserva ovariana. Então, se a mulher pretende ter mais filhos, mesmo que ela tenha feito lá uma laqueadura, não pode demorar muito tempo. Tem que ser feito alguns meses ou um ano, mais ou menos. Suprimento arterial. Então, o suprimento arterial das tubas uterinas envolve as artérias uterinas e ováricas. Então, veja aqui. Nós temos aqui a artéria uterina, que vai irrigar aqui a tuba uterina, e as artérias ováricas, que vão irrigar também a tuba uterina. Então, a artéria uterina, ela supre os 2/3 mediais da tuba. Então, seria aqui os 2/3 mediais. Esta região, que se volta aqui mais para o útero, medialmente. Enquanto o terço lateral, veja que o terço lateral é suprido, é irrigado pela artéria ovárica. Então, lateralmente, a região de ampola e pavilhão tubário é irrigado pela artéria ovariana ou artéria ovárica. E aqui, os 2/3 mediais da tuba uterina, talvez parte aqui da ampola e toda essa região aqui da tuba uterina, pegando aqui a região do istmo e a região intramural, é irrigado então pela artéria uterina. O plexo uterino. Vejamos então a drenagem venosa. Drena os 2/3 mediais da tuba uterina para a veia ilíaca interna, enquanto o plexo pampiniforme drena o terço lateral. Então, olha aqui o plexo pampiniforme, drenando aqui a porção mais lateral, e aqui o plexo uterino, que drena os 2/3 mediais da tuba uterina. Então, veja aqui, plexo venoso uterino e aqui o plexo venoso pampiniforme. O plexo venoso pampiniforme drena
para as veias ováricas, que por sua vez drenam para a veia renal, à esquerda, e para a veia cava inferior, à sua direita. A drenagem linfática das tubas uterinas também é drenada pelos vasos ováricos e uterinos, que drenam para os linfonodos paraórticos e ilíacos internos, respectivamente. Então veja aqui a drenagem linfática das tubas uterinas. A inervação das tubas uterinas, elas são inervadas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo. Os nervos simpáticos se originam dos ramos espinhais de T10 e L2. Os nervos parasimpáticos, que suprem a metade medial da tuba, se originam então dos nervos esplâncnicos pélvicos, enquanto as fibras que surgem à metade lateral são derivadas do nervo vago. Veja aqui, nós temos o gânglio lombar simpático, aqui os nervos pélvicos esplâncnicos nesta região. Muito bem, então nós fizemos assim um apanhado geral do estudo especial do útero e das tubas uterinas.